TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E Justiça determina o retorno total de frotas de ônibus em Petrópolis. Cetranspetro esclarece a entrada de idosos pela porta da frente dos ônibus. Após 6 anos, Expo Petrópolis é anunciada. Cinemax Bauhaus exibe curtas petropolitanos nesta quarta-feira. E o diálogo com o objetivo de destacar os 10 anos da Lei do Feminicídio no Brasil. Olá, boa tarde. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, dia 19 de março. Importante destacar que o programa também está sendo transmitido ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Correio da Manhã. Vocês podem acessar notícias também pelos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E é muito importante que, no caso de alguma coisa relevante aconteça, vocês enviem e participem mandando denúncias para a gente, tanto pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Mas agora, começando de fato a nossa edição, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins Alves, determinou o retorno integral das linhas de ônibus como era antes da pandemia da Covid-19. A repórter Mariana Braga é quem traz mais informações. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou que as linhas dos ônibus municipais sejam retomadas com horários itinerários e frotas da forma que operavam antes da pandemia. O prazo dado pela Justiça é de 30 dias. A sentença, assinada no dia 27 de fevereiro, mas divulgada nesta semana, informa que as empresas têm até o dia 25 deste mês para restabelecer integralmente a operação do sistema público de transporte coletivo em Petrópolis. Caso não seja cumprida, a multa será de R$ 367.795,04, além de R$ 80.000 diários para o Cetranspetro e a empresa infratora, e R$ 100.000 ao responsável pela gestão da empresa de transporte. A decisão reitera uma sentença da Justiça de 2022 para o retorno das frotas integrais dos ônibus, o que não aconteceu. A Justiça determinou ainda que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, o município e o Cetranspetro adotem medidas necessárias para o cumprimento dessa determinação. Em nota, o Cetranspetro informou que vai pedir uma reunião com o juiz da 4ª Vara Civil, juntamente com as empresas de ônibus, para ter a oportunidade de explicar as transformações que aconteceram nos últimos 5 anos envolvendo o sistema de transporte em Petrópolis. O sindicato destacou ainda que entre 2019 e 2024, 134 ônibus foram adquiridos. Alguns passageiros observaram uma melhoria no serviço, principalmente para quem dependia do serviço da Petroita e Cascatinha. Não, agora que tá bom, né? Que trocou essa empresa aí que melhorou. Para mim tem bastante que eu fico na principal. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, as empresas reduziram os horários e as frotas dos ônibus em Petrópolis, obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde. A Justiça ainda em 2022 ordenou o retorno integral dos itinerários do transporte coletivo municipal, o que não aconteceu no período determinado. E na cidade, os usuários do transporte público ainda enfrentam alguns problemas, como, por exemplo, a falta de horários. O horário mudou, mas é de hora em hora. Ali só tem de hora em hora, é um ônibus só. De lá para vir para o centro, sim. O ônibus é hora e meia, passa lá 1h45. Atrasa muito para descer lá de cima, leva uns 15 minutos mais ou menos. Esses ônibus aí, não tem horário. Aí fica complicado, porque tu quer pegar larga do serviço, trabalha de noite. Trabalha de dia, quer ir para casa, não tem horário. Uma situação realmente complicada e que, felizmente, vai ser resolvida, pelo menos é isso que foi determinado na decisão judicial. E ainda nesse assunto de ônibus, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetranspetro, publicou um vídeo nas redes sociais explicando como vai funcionar o embarque dos idosos pela porta da frente. Vamos conferir.
Neste domingo, dia 23 de março, começa o embarque seguro. Os idosos acima de 65 anos que possuem direito à gratuidade começam a embarcar pela porta da frente dos ônibus, utilizando a roleta. O procedimento é muito simples. Basta apresentar ao motorista um documento com foto que comprove a sua idade para que a roleta seja liberada. E fique tranquilo, porque não é preciso vir à loja Rio Card para fazer ou renovar o seu cartão do SERI. Ele não está passando nos validadores dos ônibus neste momento. Para quem já tem o cartão, ele vai servir apenas como mais uma opção de identificação na hora do embarque. Em caso de dúvidas, equipes estarão posicionadas nos principais pontos de ônibus da cidade, orientando os passageiros. Com mais segurança e autonomia, desejamos um embarque seguro e uma ótima viagem. Então agora está um pouco mais esclarecido, agora os idosos sabem como vai fazer isso e, como foi dito no vídeo, mais pessoas vão estar, principalmente nesse momento de adaptação, explicando como que vai ser feito o embarque deles pela porta da frente. Antes era pela porta de trás, ou pela porta do meio, e agora é pela porta da frente e eles vão passar na catraca, assim como os outros passageiros. E nesta quarta-feira, dia 19 de março, o Cinemax Bauhaus Exclusive abre portas para uma sessão especial de curtas-metragens 100% petropolitanos. Ou eles foram feitos por petropolitanos ou gravados aqui na Cidade Imperial. O evento conta com entrada gratuita e oferece uma seleção de filmes que exploram diferentes gêneros e narrativas, garantindo visibilidade para talentos locais. Na programação estão Rolezinho da Liberdade, um documentário impactante sobre a resistência cultural, Retratos, um drama social que toca no fundo da alma, Vicious, um thriller policial cheio de reviravoltas e segredos que o som não cansa, um suspense envolvente com uma detetive surda. A sessão tem 109 lugares disponíveis e os ingressos podem ser resgatados na bilheteria do Cinemax ou localizado na Rua Doutor Nelson Saerp, número 88. E agora, trocando um pouco de assunto, mas ainda se mantendo na cultura, após anos, a tradicional exposição agropecuária volta para a Cidade Imperial. Desta vez, com novas atrações e um novo nome a partir do dia 1º de maio. Vamos conferir. Realizado pela última vez em 2019, antes da pandemia, a exposição agropecuária, agora Expo Petrópolis, retorna para a Cidade Imperial. Do dia 1º a 4 de maio, o Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava, recebe nomes como Simone Mendes, Ludmilla, Pedro Sampaio e Glória Groove para trazer muita diversão e música boa aos petropolitanos que estarão na cidade. Eu acho muito legal, porque é um evento que não tem há muito tempo, né? E Petrópolis está precisando dessas coisas, ainda mais no início do ano, né? Que não tem muita coisa. Eu pensei que as atrações podiam ser mais sertanejas, né? Uma Ana Castelo, Luan Santana, Matheus Cauã, mas eu gostei, estou planejando ir. É um investimento para a cidade, né? E tendo os turistas, eles ficam conhecendo mais também a cidade. Acho bacana, ainda mais com as atrações que vai vir, né? Sua presença, então, está confirmada para o evento? Com certeza, com certeza. Com uma estrutura composta por 2 palcos, fazendinha, campeonato de cavalos e parque de diversões, a última edição do evento atraiu mais de 200 mil pessoas de diversas regiões. O evento atrai milhares de turistas para Petrópolis e movimenta diversos setores, como comércio, serviços, hotelaria, agro, entre outros. As expectativas para um retorno positivo na cidade são altas. Muito legal essa notícia da Expo Petrópolis está voltando. Também para a população de Petrópolis ter também essas oportunidades de ver grandes shows e ter um movimento bacana na cidade. Também para o turismo, que traz gente de fora, traz outras bandas. Realmente esse movimento é muito importante, não só para o turismo, mas a parte de comércio, a parte de serviço, mais turismo. A gente tem uma parte agro muito grande na cidade, que também se movimenta na Petrópolis Expo, é bem bacana. É muito bom a gente ver essa festa que é tão tradicional aqui na cidade de Petrópolis, retornando e agora com uma cara nova, com uma pegada um pouco diferente. Mas o Sinditurismo Petrópolis está proporcionando uma oportunidade exclusiva para empresários do setor de turismo, gastronomia e hotelaria. Inscrições gratuitas para a 35ª edição do Super Rio Expo Food, um dos maiores eventos de negócios das Américas. Olha só!
Na 35ª edição do evento, acontecerá entre os dias 18 e 20 de março, no Espaço Rio Centro, na cidade do Rio de Janeiro, e contará com palestrantes como a ginasta Rebeca Andrade e o chefe de cozinha francês Claude Troyes e muitos outros. Tradicionalmente, a inscrição para visitantes pode chegar a R$ 730, mas com a iniciativa do Sinditurismo Petrópolis, todos os empresários locais do setor, sejam eles associados ou não ao sindicato, terão acesso gratuito ao evento, bastando apenas realizar a inscrição previamente junto ao sindicato. A Super Rio Expo Food é uma convenção gigantesca que acontece lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Acontece de 18 a 20 de março, é a 34ª edição, e é um evento realmente que tem palestras muito legais. Ele é muito voltado para o comércio varejista de alimentos, mas tem muita informação, tem muita tendência, bem bacana para quem é dessa área nossa de hospedagem e alimentação. A iniciativa do Sinditurismo Petrópolis busca incentivar a participação de empresários locais no evento, ampliando assim o conhecimento, o networking e as oportunidades de novos negócios. O Sinditurismo, então, vai disponibilizar o transporte e a entrada gratuita para esse evento, que é uma entrada normalmente bem cara, e para proporcionar essa visita e para conhecimento e feira é bem bacana. Organizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e pela Base Eventos, a expectativa é de que esta edição supere os 68 mil visitantes da última feira e ultrapasse os 4,2 bilhões de reais em negócios gerados. As inscrições disponibilizadas pelo sindicato são abertas a todos os empresários, permitindo que mais empreendedores da região tenham contato com as inovações e tendências do setor. Os empresários interessados em participar devem entrar em contato com o Sinditurismo Petrópolis pelo WhatsApp DDD 24 99235 0551. É importante para o turismo essas empresas de hospedagem e alimentação que a gente representa estarem se desenvolvendo, estarem trazendo conhecimento. É bem legal esse evento para você ver o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências do mercado, para a gente estar sempre melhorando e capacitando a nossa empresa. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco o Correio Petropolitano Debate está de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Hoje é quarta-feira, mas a gente já vai para a previsão do finalzinho da semana, né? A semana já está no meio e a gente já vai falar agora para vocês como vai ficar para quinta-feira, que já é o primeiro dia do momento que a semana realmente de fato está acabando. E a gente começa agora com Nova Friburgo, que eu vou pedir para a produção colocar as imagens, as temperaturas, e lá tem previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia será de dia chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 23 graus, ou seja, a previsão de um dia bem frio, né? Apesar de não serem as temperaturas abaixo dos 15 graus, que a gente já considera um frio de verdade, em comparação do que a gente estava tendo nas últimas semanas aqui na região serrana, já a gente pode ver uma queda de temperaturas bem alarmante, uma queda de temperaturas bem importante. E aqui em Petrópolis, na última cidade da região serrana, a quinta-feira será de dia de sol com muitas nuvens, a céu nublado com chuva de manhã. À tarde, com temporal e noite chuvosa. As temperaturas na cidade imperial também variam entre a mínima de 19 e a máxima de 23 graus, ou seja, a mesma previsão de Teresópolis. Em Paraíba do Sul, agora saindo da região serrana, o dia de amanhã será parecido com o de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E para finalizar, como de costume, em Três Rios a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Ou seja, como de costume, a cidade mais quente da nossa região de cobertura. E a gente pode ver que a gente tem previsão de chuva para todas as cidades. Então, como o Eric Portela costuma lembrar a gente, caso de qualquer ocorrência, qualquer emergência, 193 para ligar para o Corpo de Bombeiros e 199 para ligar para a Defesa Civil. É muito importante que todo mundo seja informado desses números de emergência para qualquer ocorrência que for acontecer. Que a gente espera que não aconteça, mas caso aconteça, as pessoas precisam estar preparadas. Mas essa foi a nossa previsão do tempo chuvosa para as cidades da nossa região de cobertura. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou que recebeu, no fim da última sexta-feira, a confirmação de 2 casos de sarampo na mesma família no município de São João de Meriti. As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, Noel Nutelos, e pela Fiocruz. Em 2025, segundo o Ministério da Saúde, foram 8 casos notificados de sarampo em todo o estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Petrópolis, ainda não houve nenhuma notificação. Em 2024, o estado do Rio de Janeiro notificou 207 casos suspeitos de sarampo, dos quais 205 foram descartados. Um foi confirmado e um permanece em investigação. Nas ruas, alguns petropolitanos relataram estar cientes da gravidade e prevenção da doença. A gente tem que procurar uma vacinação para combater nessa doença, porque é perigoso, né? Todos nós estamos cientes que é perigoso para a criança, para os adultos, às vezes também que não tomou ainda, né, a vacina. A vacinação é muito importante para a prevenção, né, da doença, né? E ele e o mais velho também estão vacinados, isso é muito importante. O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus e que pode levar à morte. A transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, respira ou espirra próximo de outras pessoas. A maneira mais eficiente de prevenir o sarampo é por meio da vacinação.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o último caso confirmado de sarampo no município de Petrópolis foi registrado em 2020. Em 2024, foram aplicadas 5.114 doses da vacina triviral contra sarampo, cachumba e rubéola, correspondendo a 97% de cobertura vacinal. A vacina é fundamental. O que está acontecendo no mundo todo? Houve um decréscimo das campanhas de vacinação, as pessoas não estão sendo vacinadas regularmente. Então, acho que o caminho ideal para que não aconteçam as doenças, sejam elas de qualquer etiologia, é a vacinação. O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses de idade, com a vacina tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola, e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral, que inclui a varicela. Pessoas de 1 a 29 anos devem ter 2 doses da tríplice viral, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem ter pelo menos 1 dose. Profissionais de saúde precisam comprovar 2 doses independentemente da idade. Em situações de surto, crianças de 6 a 11 meses podem receber uma dose extra chamada dose 0. E é importantíssimo os pais, levarem os filhos para vacinar. É a vacina que vai combater. E com variação nula de 0,0% na indústria nacional em janeiro, na série com ajuste sazonal, 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, neste indicador, apresentaram taxas positivas. Bernardo Almeida, analista da PIM na regional, explicou os dados da pesquisa. Na passagem de dezembro de 2024 para janeiro de 2025, a indústria nacional atinge estabilidade ou variação nula, interrompendo 3 meses de resultados negativos, período esse em que acumulou uma perda de 1,2%. Em termos regionais, 8 dos 15 locais pesquisados atingem resultados positivos. Então, como principal influência positiva sobre o resultado nacional, nós temos a indústria de São Paulo, com crescimento de 2,4%. Esse crescimento vem após 2 meses de resultados negativos, período em que acumulou uma perda de 5,6%. Os setores de produtos químicos, borracha e material plástico, máquinas e equipamentos e também o setor de alimentos foram os setores que mais contribuíram para esse comportamento positivo da indústria paulista, que com esse resultado se encontra 0,5% acima do seu patamar pré-pandemia. Em segundo lugar, em termos de influência sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Rio de Janeiro, com crescimento de 2,3%. Isso vem após um recuo de 1,0% em dezembro último. Os setores de metalurgia, também o setor de derivados do petróleo e também o setor de produtos químicos foram os setores que mais contribuíram para esse comportamento da indústria fluminense nesse mês de janeiro. Já no lado negativo, nós temos como principal destaque, principal influência, o resultado da indústria de Pernambuco, com uma queda de 22,3%. Esse resultado vem após 2 meses de resultados positivos em novembro e em dezembro, onde acumulou uma perda de 5,7%. Os setores de derivados do petróleo, também o setor de metalurgia e de alimentos foram os 3 setores que mais influenciaram esse comportamento negativo para a indústria pernambucana nesse mês de janeiro. E a Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove no próximo dia 20 de março, ou seja, amanhã, 2 ações na cidade pelo Dia Mundial da Saúde Bucal. Alunos do Centro Educacional Terra Santa e do Colégio Gunnar Wigren vão ter a oportunidade de conhecer o Centro de Especialidades Odontológicas, o CEO, unidade do Sistema Único de Saúde, que atende a cerca de 800 pacientes por mês. Serão 100 crianças divididas em 2 turnos que vão ter a oportunidade de conhecer a estrutura de um consultório odontológico e como funcionam os aparelhos e a importância do cuidado com a saúde bucal. Além disso, os alunos vão participar de atividades de arte e vão receber orientação para a escovação adequada com aplicação de flúor, além de kits de higiene e lanche.
E a ação também vai se estender para a Escola Municipal Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, no bairro Carangola. Na unidade, cerca de 250 alunos vão receber orientação da saúde bucal através de uma apresentação teatral com a escovação e distribuição de kits de higiene. A ação na escola está marcada para acontecer de 1h até as 5 da tarde. Mas olha, o Correio Petropolitano Debate faz agora um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista com a advogada Bia Magrini, que vai falar um pouco sobre os 10 anos da Lei do Feminicídio no Brasil. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e estamos aqui com a advogada Beatriz Magrani, que vai falar um pouco com a gente sobre os 10 anos da Lei do Feminicídio no Brasil. Bia, tudo bem? Pedi então para a produção colocar a Bia na tela para a gente. E boa tarde, Bia, tudo bem? Por favor, pode se apresentar para o público? Boa tarde, Hugo, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Beatriz Magrani, sou advogada, criminalista e professora de processo penal. Sou formada aí pela Casa, pela Universidade Católica de Petrópolis. Tenho mestrado em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e Universidade de Coimbra.
e especialista em criminologia e direito penal pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu atuo há muito tempo com violência doméstica e processo ligado aos direitos das mulheres e estou aqui para contribuir um pouquinho com o programa de vocês. Obrigada. Muito obrigado por comparecer no programa, Bia, já agradeço desde já. E vamos começar a falar sobre o assunto. E já que a gente vai falar sobre os 10 anos da lei do feminicídio no Brasil, nada mais justo do que a gente começar com você explicando pra gente o que é o feminicídio, Bia. Hugo, o feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão do seu sexo, ou seja, é um tipo de crime que está ligado diretamente a uma questão de gênero. Por isso que o feminicídio é, de fato, uma violência de gênero, né? E o termo feminicídio, ele busca reconhecer essa violência extrema contra a mulher, motivada pelo gênero atrás de um ato. Então, assim, é um homicídio, né? De fato, é você matar alguém, ou seja, matar uma mulher por ela simplesmente ser mulher. Por isso esse termo feminicídio. E qual é a pena para esse crime? Olha, no último ano, agora em 2024, a gente teve uma mudança na lei do feminicídio, ou seja, tornou o feminicídio um crime autônomo, tirando ele do homicídio, que a gente vai conversar daqui a pouco, e isso também aumentou a pena. Então, a gente hoje tem uma pena do feminicídio de 20 a 40 anos de prisão para quem cometeu o crime. E a gente está falando sobre isso. A gente, então, diferencia um caso de homicídio com um caso de feminicídio, porque ele é totalmente motivado por conta do gênero da pessoa, não é mesmo? A mulher, então, é isso que diferencia um caso de um homicídio de um feminicídio. É justamente quando ele é motivado por conta do gênero da mulher que é vitimada, não é mesmo? Isso. No feminicídio, o assassinato ocorre devido ao fato da vítima ser mulher. E aí, geralmente, a gente está ali no contexto de violência doméstica, enfim, que pode ser uma violência física, psicológica, sexual. O homicídio, ele tem uma motivação muito mais ampla. Não tem como você direcionar especificamente se tem a condição de gênero. Mas quando a gente tem uma morte de uma mulher no contexto, principalmente de violência doméstica, fica claro que é uma violência de gênero, capitulando em si o ato e o crime como feminicídio. Entendi. E qual foi a importância da sanção da lei do feminicídio lá 10 anos atrás, em 2015? Olha, a lei do feminicídio ela é um marco muito importante na violência de gênero e claro que ela vem corroborada com outras legislações. Hoje, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é muito conhecida, mas o Brasil também é signatário em vários tratados internacionais que dá obrigatoriedade para o nosso país, no campo legislativo, ter maior proteção às mulheres, que são vítimas de diversas violências. Então, ela tem um marco muito importante, claramente considerando todo o contexto das obrigações, enfim, dos números mesmo, que faz com que o legislativo se movimente, e ela também traz mais visibilidade. Por quê? Quando a gente fala estatisticamente sobre assassinato de mulheres, quando a gente coloca esses assassinatos dentro do homicídio, a gente não tem como contabilizar o que é violência doméstica, o que é homicídio por violência de gênero, o que é homicídio. Então, assim, ela traz visibilidade ao tema, então a gente pode estudar a partir de dados estatísticos, o que faz a gente produzir política pública, prevenção, enfim, e o próprio reconhecimento e a voz à violência contra as mulheres. Além disso, a legislação também é muito importante para que as mulheres vítimas de violência possam pedir ajuda. Qual é a ideia, né? Quando uma mulher é vítima de violência, o feminicídio ele é o último caminho, ou seja, essa mulher já morreu. Até essa mulher, infelizmente, morrer, ela já passou por diversas violências. Então, quanto mais aparato legal a gente tem para evitar o feminicídio, mais importante e melhor fica. Então, a lei, sem dúvida, ela é um marco legal muito importante na luta contra a violência contra a mulher no nosso país. Ela traz a possibilidade de contabilizar dados, de conscientizar a população e, principalmente, de conscientizar e proteger as mulheres. Então, a gente vê, com certeza, é algo de extrema importância para toda a legislação do país e a gente até hoje vê dados alarmantes sobre este assunto. As questões da violência contra a mulher ainda são muito fortes. E depois de 10 anos com a lei, você, como advogada, já consegue ver alguns resultados aqui para o país? Olha, essa pergunta é muito interessante. Essa semana a gente estava escrevendo um texto, né, até para o jornal de vocês, e eu peguei alguns dados. Com esse mês, março é o mês da mulher, a gente tem os 10 anos da legislação. Ano passado a gente teve uma mudança na lei muito significativa. Então, tanto o Ministério da Mulher como o Conselho Nacional de Justiça têm contabilizado, divulgado alguns dados.
os dados eles são alarmantes e apesar da importância da legislação, a gente vê que nós ainda somos muito eficazes enquanto país, enquanto legislação, na proteção das mulheres. É claro que a legislação é muito importante, ela tem que existir, mas o combate e os mecanismos assim de prevenção, eles precisam ser mais eficazes, né? Ou seja, a gente precisa fortalecer o sistema para que as mulheres não sejam mortas. Então, em que pese a legislação, os avanços e tudo isso ser muito importante, os números ainda são gritantes. E o debate que fica, principalmente no judiciário, é no sentido de que a violência contra a mulher sempre vai aumentando. Hoje, a gente tem várias especializadas em violência doméstica justamente para dar conta do alto número de processos e para separar a demanda, né, poder definir medidas protetivas de uma maneira mais rápida, poder atender essas mulheres vítimas de violência, fazer o afastamento do agressor do lar de maneira mais rápida, justamente porque os números são muito alarmantes. Então, a conclusão é que o resultado, né, de prevenção, sempre legislar em prol das mulheres é muito importante, mas a gente ainda tem muito o que fazer a título de sociedade. A gente ainda tem muitas mulheres vítimas e a ideia é zerar esse número mesmo, né? E aí, quando a gente fala em mulheres vítimas, a gente tem toda a questão de mulheres que são dependentes financeiramente dos seus parceiros e não conseguem sair dessas situações de violência e aí acabam acontecendo feminicídios. A gente tem, enfim, questões socioeconômicas e sociais que corroboram para a gente continuar sendo um país muito violento contra as mulheres. Você citou a parte das varas específicas para esse tratamento das mulheres, para agilizar o processo. A gente também tem uma outra coisa que já está atuando no país há algum tempo, que são as delegacias da mulher e os carros, as forças especiais da Patrulha Maria da Penha, que também eles corroboram para um melhor atendimento das mulheres que são vítimas no país, não é mesmo? Sim. Eu hoje, né, eu atuo em todo o Brasil com violência doméstica, mas a sede do nosso escritório é Petrópolis, Rio e São Paulo. E dentro desses 3 nichos específicos, a gente vê uma boa atuação, uma atuação ligada à Polícia Civil e à Polícia Militar. Em Petrópolis, a gente tem na 105 a sala violeta ou sala lilás, que é uma sala para quando as mulheres forem denunciar qualquer tipo de violência doméstica, elas têm um ambiente de acolhimento, elas podem ser recebidas com seus filhos. A gente também tem essas salas no Fórum de Itaipava, na vara de violência doméstica para eventual oitiva especializada, que é quando a mulher vai prestar depoimento sendo vítima, ela possa também ser mais acolhida. E a gente também tem, na possibilidade de retirada da mulher ou do agressor do lar, o acompanhamento, né, da Patrulha Maria da Penha, como você disse, que são policiais da Polícia Militar, que vão até a residência dessa mulher e ajudam ali na situação para que ela não sofra violência. Isso é essencial e muito importante. E o que falta é justamente as pessoas saberem sobre isso, saberem desses mecanismos e dessas possibilidades do poder público para poderem sair e serem apoiadas, né, nesse contexto de violência. Além disso, a gente tem o CRAM também em Petrópolis, que é muito importante. Ele ajuda a mulher quando ela vai lá e registra o boletim de ocorrência, ele ajuda oferecendo advogado público, ele ajuda oferecendo apoio psicológico, acompanhamento no IML para laudo de exame de corpo de delito. Então, a mulher está sempre... É proporcionado à mulher um aparato profissional mesmo para que ela possa passar por essa situação de uma maneira muito mais acolhedora, possa ter, enfim, toda a rede de apoio que o poder público e o judiciário possa oferecer. Nessa sua fala, você citou uma coisa que é extremamente importante, que a gente já tem um conhecimento que é muito importante, que além de tirar a mulher da situação de violência, tirar ela toda da área de risco, também é muito importante a parte do acolhimento para a mulher, não é? Ela precisa se sentir acolhida porque muitas vezes ela não consegue sair da situação justamente por medo de represálias, com medo de um possível feminicídio, como a gente está falando hoje. E esse é um ponto muito importante, o acolhimento para a mulher que é vítima desse tipo de violência, não é mesmo? Com certeza, e eu acho que a própria palavra já diz, a gente está falando de uma vítima. Hoje, principalmente com vítimas socioeconomicamente, financeiramente falando, né, que são mais vulneráveis, a gente tem o problema, às vezes, da pessoa nem reconhecer a situação de violência. A Lei Maria da Penha, ela traz várias possibilidades de violência, né? Que é a violência física, a psicológica, a violência patrimonial. Quando a gente fala de feminicídio e de violência doméstica, a gente logo imagina o quê? Agressão física e morte. A gente sempre imagina o pior. Mas até chegar aí, a gente tem um ciclo de violência, que inclusive é reconhecido pela legislação, que é
gritar, xingar, humilhar a pessoa. E tudo isso vai gerando, né, esse problema todo na relação, até que eventualmente possa gerar um feminicídio. E muitas mulheres nem reconhecem isso como violência. Então a gente está falando da vítima, do contexto social, do que ela se reconhece enquanto violentada, e às vezes ela não pede ajuda justamente porque para ela isso é normal, é o que ela viu a vida toda. Então todo esse aparato de profissionais mostrando para as vítimas que isso é violência, que tem como ela sair dessa situação justamente para não chegar no limite e ela vir a morrer. Tudo isso faz com que ela tenha mais apoio e possa entender e sair desse local. É esse o objetivo. E também a gente está falando muito da vítima tomar o conhecimento disso, tomar o conhecimento dos direitos, tomar o conhecimento dos aparelhos que ela pode buscar para ter o apoio, mas é também muito importante que as pessoas do entorno também tomem consciência e vão ajudar. A gente tem uma fala extremamente problemática que já foi dita milhares de vezes, que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas a gente precisa conscientizar a população que essa não é a realidade, porque diversos crimes, diversas mortes poderiam ser evitadas se a gente tivesse alguém que fosse lá e de fato fosse ajudar a mulher vítima. Com certeza. E como população, né, as pessoas que querem se conscientizar e ajudar mulheres vítimas de violência, é muito importante a gente saber os canais de apoio, principalmente canais que possam ser mais resolutivos. A gente tem, por exemplo, uma situação, eu não sei, eu moro em condomínio, e em condomínio é muito normal, assim, eventualmente ter alguma situação de violência doméstica que os moradores ouvem, né? E aí, o que eu faço diante disso? Às vezes eu não conheço a pessoa, não quero chegar lá. A gente tem os canais na polícia de atendimento à mulher. O Disque 180 é um canal de uma central de atendimento à mulher que funciona em todo o Brasil. É um canal direto. E às vezes, se esse canal estiver muito congestionado, enfim, as pessoas podem ligar para o 190 e fazer a denúncia para poder tirar e salvar, às vezes, a vida de uma mulher. E não só da mulher, né? Nesse contexto de violência doméstica, às vezes a família toda é vítima, os filhos, enfim. Então, é importante que a população saiba desses canais diretamente ligados à polícia, para que possa fornecer o apoio e também conscientizar, conversar. Em agosto também, né, a gente tem aí o mês de prevenção à violência doméstica, então muitas reportagens são dadas, muitos escritos na rua, né, a gente lê isso tudo justamente para conscientizar a população não só do que é violência e como prevenir, mas de como ajudar as vítimas de violência, que é o mais importante. A gente tem que ajudar as vítimas de violência, a gente tem que ajudar sempre a conscientizar a população ao máximo sobre esse assunto, e a gente vê que com o tempo esse é um tema que é cada vez mais debatido. Desde a gente tem a instauração da Lei Maria da Penha, se não me engano, em 2006, a gente também tem agora em 2015 com a Lei do Feminicídio, e desde que a lei foi sancionada aqui no país, a gente já consegue observar uma mudança nos hábitos da população em relação a esse assunto? Olha, é uma pergunta complicada. Nessa perspectiva, juridicamente falando, eu tenho um pensamento um pouco pessimista. Eu acho que enquanto a violência atinge números grandes, e enquanto a gente precisa falar sobre isso, a gente tem um problema social, de uma origem social mesmo, em que as pessoas não respeitam as mulheres. Principalmente porque as mulheres, enfim, né, são vítimas de violência, de estupro, de feminicídio. Cada vez mais a gente precisa fortalecer as legislações de prevenção à violência contra a mulher de maneira geral, porque a sociedade está falhando. Claro que tem sempre uma mudança, principalmente nas novas gerações, mas a concepção de infringir o direito de não respeitar a mulher, ela ainda existe, por isso que as mulheres são mortas. Mas a aposta é uma mudança geracional mesmo, e principalmente com relação à prevenção, né? A consciência das mulheres para elas saírem dessa situação ou sequer nem se colocarem. Hoje, quando a gente fala de prevenção e de consciência com relação ao ensino, é isso, que a mulher já saiba o que é violência, já saiba o que são os seus direitos, o que pode ser tolerado ou não, para que no primeiro sinal ela já possa conseguir sair desse relacionamento. É muito importante realmente esse trabalho de prevenção para que o crime vá diminuindo até o ponto que zere, assim como você tinha falado. E a gente está falando, hoje a gente está falando especificamente, né, apesar de esse assunto ser um assunto que pode ser destrinchado em diversos pontos, a gente está falando especificamente sobre a lei do feminicídio. E no final do ano passado, o crime do feminicídio se tornou um crime autônomo, ele parou de ser uma qualificação
do crime do homicídio. O que muda na prática com essa mudança? Olha, a mudança da classificação do feminicídio para um crime autônomo, o que quer dizer? Quer dizer que a gente tornou o feminicídio um crime independente. Antes, o feminicídio ele era uma qualificadora do crime de homicídio. Então, agora a gente tem coisas separadas. A gente tem o crime de homicídio, que é você matar uma pessoa, e pode ser homem ou mulher, por uma situação específica, e o crime de feminicídio, especificamente, que é você matar uma mulher por condições de gênero. Então, a mudança é basicamente essa, o que é muito importante para a legislação e é muito importante, como eu falei, para a contabilização de dados, ou seja, agora, a título de política pública e de prevenção, a gente consegue separar o que são mulheres mortas em situação de violência de gênero, o que são pessoas mortas de maneira geral. Então, é muito importante, e aí nós temos 2 crimes específicos, com 2 penas específicas, é uma mudança na prática da legislação e também na escrita. Outra coisa que também é importante, porque a gente consegue, juridicamente falando, né, ter um direcionamento melhor para as investigações, no andamento do processo, facilita também ali na dinâmica do judiciário a investigação, eventual criminalização, enfim, o acesso à justiça mesmo das vítimas desse crime. Então a gente vê que é muito importante, uma mudança que parece que é uma mudança pequena, que só está classificando como crime de maneira diferente, mas que a gente vê que na prática a mudança é muito maior do que apenas uma nomenclatura ou coisa do tipo. E também um ponto importante é que às vezes a gente não tem noção do tamanho do problema até que a gente vá mensurar ele da maneira correta. E agora, com essa classificação específica do crime do feminicídio como um crime independente, fica mais fácil da gente ter uma noção do tamanho desse problema que é enorme no Brasil e em todo o mundo. O mundo ainda é um mundo muito violento contra as mulheres e aqui no Brasil é uma situação extremamente preocupante. Mas olha, a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom a gente destacar. Muitas mulheres, antes de serem vítimas do feminicídio, antes de fato morrerem por conta disso, elas são vítimas de algum tipo de violência, sendo ela física ou psicológica. Caso a mulher esteja sofrendo com algum desses problemas, como que ela pode buscar ajuda? Em que canais ela pode buscar? A gente já falou, mas é sempre bom a gente reforçar esse ponto. Com certeza, Hugo. E essa afirmação que você falou com relação à mulher vítima de feminicídio ter sido vítima de violência é uma afirmação correta e muito provavelmente é o que acontece. Por quê? O feminicídio, ele é quando a mulher morre, né? E aí a gente entende como o último caminho. Antes da mulher morrer, ela passou por uma série de violências, que pode ser uma violência física, psicológica, patrimonial, enfim, até chegar aí. E a nossa ideia é que ocorra uma denúncia e que essa mulher possa ser afastada desse lugar de violência justamente antes que ela morra, que ela possa ser vítima de feminicídio. Como eu falei, direcionando aí para Petrópolis, né, a gente tem o canal do Disque 180, que é um canal nacional, é o Centro de Atendimento à Mulher, e ele cai direto na Polícia Civil e as investigações, né, as denúncias feitas por esse canal são diretamente reportadas a profissionais habilitados para atender mulheres vítimas de violência. Se não conseguir falar, a gente tem também o 190, 190, que é o número normal da Polícia Civil. A gente tem as delegacias de atendimento à mulher, que é a delegacia da Polícia Civil, que tem uma sala específica para atendimento da mulher, que em Petrópolis fica na 105. A gente também, a partir do momento que é feita essa denúncia, né, as mulheres são encaminhadas ao CRAM para ter todo o apoio psicológico, eventual apoio jurídico, se não puder contratar um advogado, enfim. E sempre o apoio da população, que é se conscientizar de, por exemplo, olha, eu estou num restaurante, estou vendo um homem gritando com uma mulher, estou ficando preocupado, o que está acontecendo? A gente tem o sinal específico que é feito para reportar a violência doméstica, sempre tá observando essas situações, né? Poxa, eu tô aqui no meu prédio, tô ouvindo um grito, uma briga, o que está acontecendo? Também é procurar, né, a polícia, enfim, fazer essa denúncia. E mais do que isso, não ter medo de denunciar mesmo, até porque as denúncias podem ser anônimas, se alguém tiver algum receio, e poder apoiar essas mulheres vítimas de violência, porque às vezes, por mais que aconteça denúncia, é muito difícil sair desse ciclo, né? Existe uma dependência eventualmente financeira ou uma dependência psicológica, que é na maior parte dos casos. Então, apoiar essas mulheres a sair dessa situação e fortalecer para que elas possam não ser vítimas de feminicídio. Realmente é muito importante que a gente apoie as mulheres, apoie
e para que a gente possa zerar o mais rápido possível esse número que é tão preocupante aqui no país. Então, em qualquer caso que você veja uma mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência, das diversas que a gente falou, sendo física, psicológica, verbal, denuncie, veja essa pessoa, se tiver oportunidade, pergunte para a pessoa se ela precisa de ajuda, porque a gente precisa urgentemente diminuir os dados desse crime que é terrível aqui no país. Qualquer crime é terrível, mas esse é um problema enorme aqui no Brasil. Bia, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre esse tema do feminicídio, da violência doméstica no país? Olha, só destacar que sempre é muito importante, né, que a sociedade, que o nosso país fortaleça as legislações contra as mulheres, porque além dos números serem alarmantes, a gente tem uma cultura onde, infelizmente, as mulheres não são respeitadas, seja no mercado de trabalho, seja nos relacionamentos. Então, qualquer tipo de legislação com prevenção a assédio, a feminicídio, a violência doméstica é sempre um marco importante e que a gente precisa conscientizar, comunicar e está sempre ajudando mais mulheres com relação a isso. Inclusive, em Petrópolis, especificamente, os dados são muito grandes, principalmente mais para a região do interior, e as pessoas pouco sabem disso, né? Porque não é divulgado. Então, o trabalho de divulgação e conscientização é o que pode levar a gente a mudar alguma coisa no futuro, e essa responsabilidade é nossa. É isso mesmo, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é da população para que a gente consiga atenuar e futuramente zerar esse crime. Mas, Bia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas informações e te agradeço pela sua participação no Correio Petropolitano Debate. Eu agradeço, Hugo, e me coloco também, enquanto profissional, à disposição de mulheres que precisem de informação ou, enfim, ajuda jurídica. Obrigada. Obrigado pela sua participação, Bia, mais uma vez. Então, gente, a gente fica com o Correio Petropolitano Debate por aqui e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação e espero que você tenha tido mais informações sobre esse crime que é extremamente preocupante. Então, é sempre bom estar informado e, mais uma vez, em caso de qualquer situação, denuncie e tente ajudar a pessoa para que a gente consiga reduzir esse dado que é extremamente alarmante no país inteiro. Em caso de alguma denúncia, alguma coisa que você queira que você possa nos mandar, envia para o nosso e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com ou para o nosso WhatsApp que está aparecendo na tela neste momento. O Correio Petropolitano Debate fica por aqui. Uma boa tarde, mas fica por aqui, porque o Correio Petropolitano na TV, primeira edição, já vai começar. Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.